O cristão pode torcer para o Brasil? Como o fundamentalismo tem imperado na Copa do Mundo que tem acontecido no Catar? Essas e outras atualizações sobre a Copa do Mundo no Catar e a importância do nosso papel como cristão, você verá aqui nesse vídeo. Olá, gente do Projeto Geração de Samuel. Hoje eu sou o Igor e hoje eu tô aqui com a blusa no Brasil. Não tem nada a ver com política, simplesmente porque estamos na Copa do Mundo, nós estamos torcendo pelo Brasil. Atualmente estamos, enquanto estou gravando o vídeo aqui, o Brasil está na primeira fase ainda, na fase de grupos. E nós temos visto alguns acontecimentos, né, polêmicos na Copa do Mundo no Catar. Hoje eu vou falar aqui alguns deles, vou abordar e a nossa importância como cristão de entendermos esses acontecimentos e o que realmente tem acontecido lá e como está sendo aí, né, o rebuliço, o burburinho das redes sociais. A primeira pergunta que eu fiz foi se o crente pode, né, o cristão pode torcer para o Brasil, né, realmente ficar na torcida, comemorar os gols. E aí nós temos que analisar, né, que é claro, antes de responder essa pergunta, é claro que eu torço para o Brasil, né, mas nós temos que analisar dois fatores, o patriotismo e a idolatria. Como cristão, eu posso exercer, devo exercer meu patriotismo, não é só torcer pelo Brasil, exemplo, as eleições, mas que pagando meus impostos, mas que serviço militar, gente, um monte de coisa. Você pode exercer o patriotismo defendendo o seu país, representando ele exteriormente e inúmeros fatores que você pode representar o seu país e ser patriota, inclusive torcer pelo seu país em algumas situações, para que ele vá bem, né? Nós como cristãos temos que orar para que o Brasil vá bem e torcer também, né, que ele vá bem nos esportes e tal, e sendo patriota. E isso não tem nada a ver, não tem problema um cristão ser patriota, exercer o patriotismo, desde que ele entenda que apesar dele ser cidadão brasileiro, né, a sua cidadania verdadeira é a cidadania celeste. E isso não pode entrar, né? Não pode ser tão patriota. Você pode ser patriota, mas não a tal ponto de ser um idólatra. Como que eu vou dizer? O que é idolatria? Idolatria é quando eu coloco qualquer coisa acima ou semelhante a Deus. Qualquer coisa que eu compare a Deus, eu coloque acima de Deus, é idolatria. Posso colocar o meu filho acima de Deus, meu casamento, minha esposa, meu dinheiro, uma ideologia. Pô, gente, inúmeras coisas. Um ídolo, uma pessoa que admiro. Então, várias coisas. Desde um celular, até um celular pode ser o meu Deus. Então, isso é muito amplo e abrangente. A partir do momento que eu deixo de cultuar, eu deixo de fazer uma devocional, eu deixo de priorizar a Deus e o seu reino para priorizar outras coisas, eu estou sendo idólatra. Então, nós temos que tomar certos cuidados. Por exemplo, uma coisa é admirar um jogador, outra coisa é idolatrar um jogador. Uma coisa é torcer para um time, outra coisa é idolatrar um time. Você deixa de ver amigos, você deixa de ver parentes. Muita gente economiza as finanças da sua vida toda para ir na Copa do Mundo do Catar, né? Economizaram, né? Mas ainda não compraram sua casa própria, ainda não compraram um carro, ainda não evoluíram, não ajudam seus familiares, não dizimam na sua igreja. Eu poderia falar inúmeras coisas, tanto quanto a Deus, quanto ao próximo, que essa pessoa não faz, poderia fazer, mas deixou de fazer para ir para a Copa do Mundo no Catar. Quer dizer que a gente não pode ir? Quer dizer que a gente não pode ir? Não, não tem nada a ver. Você pode ir, você pode torcer pelo seu país, deve torcer pelo seu país, você pode ver um jogo também na televisão, sei lá, você pode fazer o que você quiser, mas a partir do momento que você deixa de priorizar a Deus para priorizar as coisas desse mundo, você está sendo idólatra. E é isso. Não estou falando que a gente não pode torcer, eu torço e quero que você continue torcendo e tomara que a gente ganhe um Hexa, né? Vamos torcer aí, né? Não sei se vai ser fácil, vai ser difícil, né? Mas você torça, mas que apesar de torcer, você não seja idólatra, não caia no erro de praticar a idolatria. Ainda falando sobre a Copa do Mundo no Catar, agora eu vou falar alguns acontecimentos, né,
eu ia falar acontecimentos que estão acontecendo, alguns fatos que estão acontecendo lá. Primeiramente, o fundamentalismo, vamos falar sobre o fundamentalismo religioso e o choque cultural que muitas pessoas estão tendo. O que é o fundamentalismo religioso ou fundamentalismo? Resumindo, gente, é tentar impor uma verdade, ou tentar impor a sua verdade, ou tentar impor uma cultura ou uma religião. E é isso que as pessoas que estão indo para a Copa do Mundo no Catar estão se deparando. Por exemplo, um dos maiores exemplos é a bebida, que foi limitada, e dentro acho que dos estádios proibida, se não me engano, algo assim, foi limitado, só não tenho certeza se foi proibida ainda nos estádios, mas foi algo parecido, ok? Então a bebida, então é tudo muito restrito, bandeiras LGBT, que ia mais, não sei nem como é que fala, estão proibidas, o pessoal que estava usando braçadeira teve que tirar, entrar com bandeira nos estádios, a polícia está prendendo, homem com homem não pode, mulher com mulher não pode andar com mãos dadas, demonstrarem afeto, é crime no Catar, e entre outras coisas que eu poderia citar, né, que são crime no Catar devido ao fundamentalismo. E nós, como cristãos, devemos ter cuidado de não ser fundamentalistas. Um exemplo, o fato de você ser conservador não quer dizer que você tem que ser fundamentalista, impor a sua verdade. Muitos cristãos hoje, devido ao Brasil e principalmente no meio evangélico ter guinado por uma extrema direita, né, estão aderindo à vertente fundamentalista. Você tem que impor os outros a sua verdade, que você tem que impor os outros a sua cultura, quando não é assim. Jesus não mandou você impor a cultura do reino, mandou você pregar, anunciar a cultura do reino. É totalmente diferente. Você ser homofóbico, você ser preconceituoso, são coisas totalmente diferentes de você pregar contra algo que você acredita ser errado, de você ser preconceituoso e intolerante. A igreja ela tem que se preparar para receber pessoas de diversos públicos. Apesar disso, de se preparar para receber pessoas de diversos públicos e tipos de pessoas, não pode deixar de pregar contra o que acredita ser, o que está escrito, o que é pecado. Nós temos que entender isso. Mas, apesar de não deixar de continuarmos pregando o que nós acreditamos, o que é pecado, o que está escrito na Bíblia, o que é pecado, não podemos impor isso às outras pessoas. Então, não tem que ter o cuidado de não ser um fundamentalista como grupos radicais islâmicos são. E o cristão tem que ter esse equilíbrio. Eu não sou um xiita, eu não sou um radical. Não, eu sou radical no cumprimento da Bíblia, mas não impor algo às outras pessoas, ok? E ainda falando sobre esse fundamentalismo que tem acontecido, né, em diversos fatores, tem sido, em muitos países, agente dificultador na pregação do Evangelho, de pregação de missões, e muita gente batendo palma, muita gente que no Brasil critica as igrejas, muita gente que no Brasil é contra as igrejas, e chama muitos pastores e pregadores, seja de fundamentalista quando não são. Sim, existe fundamentalista dentro da igreja, existe como qualquer religião, infelizmente. Mas também nós não podemos generalizar. E hoje, o que nós temos no mundo ocidental é uma generalização. E agora, do que está acontecendo no Catar, um monte de gente indo para a Copa do Mundo do Catar, batendo palma, gastando dinheiro para uma coisa que são totalmente fundamentalistas, proibindo inúmeros direitos, tanto de bebê quanto de direitos de orientação sexual, e ninguém está falando nada. Pessoas das mídias no Brasil, da Europa, que falam contra os pastores no Brasil, que falam contra a Bíblia no Brasil, e entre inúmeros fatores, a ideologia cristã no Brasil, são totalmente opositores da ideologia cristã, nesse momento não falam nada. Né? Alguns até se protestaram, mas nem tanto. E alguns desses que se dizem defensores dos direitos humanos e da diversidade batem palma para os fundamentalistas islâmicos. Quer dizer que fundamentalista é só lá na Arábia, só lá no Catar, só nos países muçulmanos pode ser fundamentalista, no Ocidente não pode. Então nós, como cristãos, devemos denunciar esse fundamentalismo também. Porque
é um dos motivos também do impedimento do evangelho chegar em muitos lugares. Muitos lugares missionários só estão com uma folha da Bíblia. Muitos lugares os missionários não têm nem a Bíblia, por causa do fundamentalismo religioso. E por último, gente, eu concluo com o choque cultural. Ainda falando sobre o fundamentalismo, agora vamos falar sobre o choque cultural. Choque cultural que muitas pessoas estão tendo quando se deparam com a Thay. Eu anotei alguns pontos aqui que eu achei interessante. Primeiro, o respeito à diversidade. Não, a gente não tem que só respeitar a diversidade, vamos dizer, né, nossa aqui ocidental, a diversidade sexual, a diversidade religiosa. Nós temos que respeitar a diversidade cultural também. Se você acha um absurdo, muitos países estão falando que é um absurdo o que está acontecendo no Catar, por que colocar a Copa do Mundo lá? É a cultura daquele lugar. Então você tem que respeitar a diversidade cultural. Tem que respeitar a diversidade daquele lugar. Se aquele lugar é um exemplo, o homem tem que andar de branco, eu vou andar de branco lá. Se naquele lugar não pode ir com a bandeira do Flamengo, não vou com a bandeira do Flamengo para provocar. Respeitar a diversidade como cristão, entendeu? Como cristão. Aí se você não é cristão, aí está vendo esse vídeo, aí é outro fator. Mas como cristão tem que respeitar essa diversidade cultural. Segundo, eles cumprem o que está escrito no seu livro sagrado. Nós vamos ver nessa cultura oriental, principalmente no meio islâmico, eles cumprem o que está escrito no Alcorão, no seu livro sagrado, e se opõem às culturas, principalmente na Europa. Na Europa nós temos um mundo plural, nós temos vamos dizer, um mundo, né? Podemos dizer assim, algo plural. As escolas são plurais, a diversidade cultural é enorme. E mesmo assim os muçulmanos cumprem o que está escrito no Alcorão, e mesmo assim eles se mantêm, né, se opondo ao sistema cultural europeu. Vai ver como a menina muçulmana vai para a escola. Ela vai caracterizada. Vai ver como o menino muçulmano vai para a escola. Ele vai caracterizado. Vê se eles na escola, no trabalho, na Europa, eles deixam de ler o Corão 3 vezes ao dia. Vai ver se na escola, na Europa, né, a Europa está sendo agora povoada por uma grande predominância islâmica. É só você pesquisar. Vai ver se em muitos dos trabalhos eles deixam de rezar de frente para Meca no horário que eles têm que rezar. Aí a gente, como cristãos, podemos aprender com eles quanto a isso, não quanto a ser radical, extremista e fundamentalista, mas quanto a se posicionar. A gente, como cristão, a gente quer pular a festa julina. A gente, como cristão, a gente quer celebrar as mesmas coisas que as pessoas das escolas celebram, quer compartilhar da mesma ideologia, tem medo de andar com a Bíblia, tem medo de falar da Bíblia e acreditar o que a Bíblia acredita. Quando os muçulmanos estão dando, né, os orientais estão dando um banho na gente. Que raio de cristão eu sou se eu tenho medo de andar com a Bíblia? Eu tenho medo de viver o que o Evangelho diz, eu tenho medo de me posicionar. Ser cristão e ir aos cultos é mole. Agora, ser cristão e se posicionar, se vestir como cristão, andar como cristão, é difícil. Eles têm, olha só, enquanto no mundo ocidental a gente tem poucos filhos ou a cultura de não ter filho, os muçulmanos continuam tendo inúmeros filhos. Os muçulmanos estão crescendo cada vez mais. Os orientais estão crescendo cada vez mais. E nós ocidentais estamos raquíticos e doentes. As nossas igrejas não pregam mais sobre a importância do casal ter filhos. As nossas igrejas não pregam mais a importância da família. As nossas igrejas não pregam mais contra o divórcio. Enquanto isso, os muçulmanos não se divorciam. Enquanto isso, os muçulmanos estão lá fazendo inúmeros filhos. E você sendo crente Nutella, que não quer ter filho e não quer casar. Mas vamos continuar. Ainda falando sobre isso, vestes. Eles se vestem como eles vestem como eles acreditam, independente do lugar. E a gente cristão, eu não estou falando de costumes. Costumes mudam, né? Na Assembleia de Deus antigamente era até um tipo de costume. Mas a gente cristão, né?
A gente tem medo de se portar com decência. Não estou falando nem de costume, de véu, de roupa. Cada igreja tem seu costume, de saia até o joelho. Estou falando de decência. A gente às vezes quer ser indecente para parecer igual a todo mundo. Estou falando de decência e indecência. Não estou falando de costumes. Quanto a isso, os cristãos não têm, né? Os muçulmanos dão um show da gente. Porque não só questão de ser decente, eles seguem o seu costume e o que está no Alcorão. Enquanto isso, nós cristãos cada vez mais estamos nos diminuindo e cada vez mais estamos nos afastando das raízes do Evangelho. Ainda olhando, né, para os costumes dos muçulmanos, nós vemos que eles ainda prezam pela moralidade. No Oriente, há moralidade. No Catar, você não vê não só 2 homens ou 2 mulheres, ou vice-versa. Você não vê pessoas do sexo oposto também se beijando. Você não vê pessoas fazendo seja qualquer ato que para eles seja imoral na rua. Você não vê apologia a qualquer tipo de música que fale das drogas, de contraversão, de homicídio, tocando nas ruas. E você não vê nada. Enquanto isso, nós cristãos e evangélicos, cada vez mais cantamos músicas que não falam né, acerca da palavra, não transmitem os mesmos princípios. E aí, gente, eu poderia falar inúmeras coisas que o Ocidente perde em moralidade, a igreja está perdendo em moralidade e que os muçulmanos ainda prezam pela moralidade. Por último, gente, eles estão dispostos a morrer pelo que eles acreditam. Mesmo que eles sejam fanáticos e fundamentalistas e acreditam, né, que matando eles vão morrendo e matando por isso eles vão ao paraíso, eles estão dispostos a morrer por aquilo. E nós cristãos não estamos nem dispostos a sofrer perseguições nas universidades, dispostos a sofrer perseguições no nosso trabalho, sofrer perseguições na nossa vizinhança, por seguir o Evangelho, por nos posicionar corretamente. Então, gente, eu acho que quanto ao fundamentalismo e a radicalização de você querer impor algo, está totalmente errado e nós como cristãos nos devemos nos posicionar quanto a isso. Mas sim, nós temos muito a aprender com eles, porque como a Bíblia mesmo diz, os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. E infelizmente, nos últimos tempos, os filhos das trevas têm se mostrado mais prudentes do que nós cristãos, que temos medo de nos posicionar e medo de seguir o que a Bíblia diz. Você quer mais conteúdos como esse? Não se esqueça de se inscrever no canal. Se gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe para sua família, compartilhe para os seus amigos e fique atento aos próximos conteúdos que estão por vir, que vão edificar a sua vida. Fique com Deus. Graça e paz.